Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu venho trazendo aí uma aula de geografia nas proximidades aí da prova do Enem. E hoje, como principal temática, nós vamos trabalhar com duas propostas de tema. E primeiramente seria a hidrografia, mais à frente eu vou estar falando de outra proposta temática que vocês podem encontrar dentro da prova do Enem. Bom, hidrografia nada mais é do que uma ciência que vai ter como estudo os principais recursos hídricos, as fontes hídricas existentes dentro do globo terrestre. Tá? Para que a gente entenda essa ciência, é necessário que a gente tenha em mãos alguns conceitos. O conceito de bacia hidrográfica ou bacia de drenagem. O que seria isso? Seria um curso de água ou um conjunto de terras que fazem a drenagem dessas águas, né, captando a água das precipitações, ou seja, captando a água das chuvas em uma área que se mede normalmente em quilômetros quadrados. Tá? A divisão hidrográfica brasileira ela é feita da seguinte forma. Tendo aí do lado no mapa, vocês podem observar a bacia hidrográfica do Paraná, Paraguai, Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul e a bacia do Uruguai. Todas essas bacias fazem parte dessa divisão hidrográfica brasileira. Nessa aula nós vamos entender algumas das principais características das principais bacias brasileiras, hidrográficas brasileiras. Vamos lá. Diante de um cenário nacional e um cenário dentro do Brasil, nós temos aí algumas características, né? A hidrografia brasileira ela apresenta uma riqueza em rios, normalmente ela é pobre em lagos, os rios são perenes, ou seja, são rios que permanecem em sua maior parte do ano presente com um grande volume de água, de domínio planáltico, ou seja, tem as suas nascentes normalmente em planaltos, né? As suas vazões em planaltos, tem um grande potencial hidrelétrico por conta do volume hídrico. A foz é do tipo de estuário, vou estar explicando isso mais à frente para vocês. A drenagem exorreica, né? Vou tentar especificar isso para vocês também mais à frente. E uma alimentação pluvial, ou seja, tem a capacidade aí de ter navegação nessas águas. A bacia amazônica, ela tem, olhem para vocês verem esse mapa aqui, tem um dos principais rios, que seria o rio Amazonas, que ele vai ter a sua nascente a nascente vai ser na Cordilheira dos Andes e ela vai desaguar no Oceano Atlântico. Seria a maior bacia hidrográfica do planeta, tem as suas vertentes delimitadas como eu já falei para vocês, na Cordilheira dos Andes, no Planalto Central e no Planalto das Guianas, ela passa por esses principais planaltos. Encontra-se esses principais rios, que são rios que fazem encontro diretamente com o rio Amazonas, o Ucayali, o Maranhão, Solimões, que vai encontrar com o Rio Negro e aí depois ele passa a se chamar o Rio Amazonas. E aí nós temos os afluentes de dois lados, né? Tanto para norte como para sul, que vai permitir essa captação aí em lados diferentes, tanto no verão quanto no inverno, principalmente as cheias no verão. As afluentes do Amazonas, elas podem ser nos planaltos das Guianas e no Planalto Brasileiro e possui o maior potencial também hidrelétrico disponível no Brasil. E atualmente também é navegável por conta do seu grande volume hidrográfico. Nós temos aí a bacia do Tocantins-Araguaia, e aí nós temos aí o principal rio, o Rio Tocantins, e possui 1.900 quilômetros. É uma ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, que faz parte do Rio Araguaia, apresenta um escoamento aí de produtos
né? Principalmente no centro-oeste do país, a apresentação do escoamento de grãos, abastecimento hidroelétrico do Rio Grande Carajás. Também, como apresenta uma bacia, né, extremamente intensa, né, com 814 mil quilômetros quadrados, que vai nascer em Goiás. Essa foz ela vai ser, né, uma foz com o rio Amazonas, e ela vem sendo um afluente, né, também do rio Amazonas. Já no rio Tocantins, nós temos aí a usina de Tucuruí, que seria a segunda maior usina hidrelétrica do país também, então, provando o seu grande potencial hidrelétrico do país. Nós temos aí, ó, a bacia do Rio São Francisco, né? A bacia do São Francisco. O Rio São Francisco ele tem uma característica de nascer na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, e ela vai seguir aí para o sul-norte, ou seja, desaguando aí já no nordeste do país. Transporta aí um grande volume de água, né, para a região semiárida, contribui historicamente, né, permitiu a fixação de uma população aí local, integra aí essas regiões mais populosas do país. O grande potencial hídrico é aproveitado para a fruticultura, né, nessa região. Então, parte dessa população acaba aproveitando esses recursos hídricos, fazendo disso uma própria questão de subsistência. A produção hidrelétrica também é explorada, né, na usina de Sobradinho, aqui na Bahia, de Três Marias e de Paulo Afonso, ou seja, tem 3 usinas, né, que fazem o aproveitamento das águas do Rio São Francisco. Tem 3 tipos de climas, né, os 3 tipos climáticos, né, que vocês podem estar vendo aí nas aulas de climatologia, que vai estar acontecendo essa semana, e os afluentes são normalmente temporários, são rios intermitentes. São rios que em alguns momentos do ano ele acaba secando, né? Não são rios perenes. Olha só para vocês verem, essa seria uma imagem aí do Rio São Francisco. E ela tem essa característica aí, com esses chapadões aí, com esse relevo. E outra problemática que acontece aí é a transposição aí do Rio São Francisco, que vem acontecendo aí há alguns anos, e ainda permeia essas questões aí de atualidades, né, com essas políticas impostas para o desenvolvimento eficaz e produtivo, não só jogando dinheiro público, né, para essa transposição aí acontecer. Parte do Nordeste já tem os benefícios dessa transposição, mas em sua maioria ainda não tem esses benefícios aí atingidos por essas regiões aí mais áridas, né, do Nordeste brasileiro. Passamos então aí para a bacia do Rio Paraná. Olha só para vocês verem, aqui está o Rio Parnaíba, continuando aqui o Rio Paraná. E aí, quais são as principais características desse ponto aí? Seria ter uma grande drenagem nessa parte aí do centro-sul do país. O Rio Paraná ele tem uma confluência aí entre o Parnaíba e o Rio Grande aí, que vai estar dentro desses 2 estados. No Rio Paraná, os seus afluentes aí são da margem esquerda, são normalmente rios de planalto, tem um grande potencial hidrelétrico, né? Por ser a maior produtora, seria Itaipu, né? Que está dentro desse rio aí. Navegabilidade normalmente é pequena, né? Por conta dessa topografia aí. E a necessidade de eclusas, né? Seria por conta do relevo, em alguns momentos aquelas partes aí, aqueles chapadões, né, aquelas paredes, né, onde há necessidade de vazão e de escoamento dessa água, justamente para facilitar o transporte e a navegação de barcos, né, do transporte em si fluvial. As eclusas, né, aqui seria a usina, né? Nós vamos agora para a bacia do Paraguai, e aí nós temos aí as principais características, né? Com as atividades econômicas, pecuária, né? A expansão de soja e o escoamento de manganês é feito por essa bacia. Área de planície, né? Essa drenagem acontece em áreas de planície. Atinge também outros países como Bolívia, Paraguai, Argentina e principalmente o Brasil. O Rio Paraguai ele nasce lá na Chapada dos Perecis, lá no Mato Grosso.
Desculpa. Os principais afluentes são os rios Cuiabá, Taquari e o rio Miranda. Tá? Nós temos aí a bacia do Uruguai, e aí ela é formada pela junção dos rios Canoas e Pelotas. Vai desaguar no estuário do Rio da Prata, bastante rio, historicamente importante aí para o Brasil. Tem uma pequena produção hidrelétrica, de hidroeletricidade, 16% do seu potencial, e um baixo curso, né, que acontece com a parte de inundação de risicultura, né? Então aproveita esse baixo aí nível justamente para fazer esse cultivo aí. Eu trago aqui algumas questões relacionadas à hidrografia para a gente entrar em outro ponto aqui mais importante, tá? Hoje nós temos uma aula bastante breve por conta dessa junção de informações para que vocês consigam apenas absorver algumas ideias. Obviamente que essas aulas elas vão ser aprofundadas em aulas síncronas, tá? Só para que vocês entendam. Vamos entender aqui essa questão. As afirmativas abaixo sobre a hidrografia brasileira, elas vêm dizendo: é a maior das 3 bacias que formam a bacia Platina, possui aí 891.309 km², que corresponde a 10,4% da área do território brasileiro. Possui a maior potência instalada de energia elétrica, destacando-se algumas grandes usinas. Em virtude de suas quedas d'água, a navegação é normalmente difícil, entretanto, com a instalação de usinas hidrelétricas, muitas delas já possuem as eclusas para permitir a navegação. Então, diante do que nós comentamos e diante do que foi visto desse grande resumão, né, essas características elas vão se referir aí, olha, à bacia do Paraná, que seria o maior potencial hidrelétrico, né, de energia, né, que é voltada para o país, que é a usina de Itaipu. Tá? Embora ainda não haja um consenso acerca de qual é o maior rio do planeta em extensão, o Amazonas ele fica localizado na América do Sul, é de longe o que apresenta maior vazão de água, assinale a alternativa correta em relação ao rio Amazonas. A construção de hidrelétricas no curso do Amazonas é uma boa alternativa para a produção limpa de energia, pois mantém inalterado o meio ambiente. A diversidade de organismos presentes no rio Amazonas não é influenciada pelo desmatamento da floresta. Opção C, o Amazonas ele tem a sua nascente da Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico no norte do Brasil. Nesse caminho atravessa diversos países e alguns estados brasileiros. Por conter vários depósitos submersos de materiais magnéticos que possuem apenas o Polo Sul, o Amazonas é considerado de difícil navegação com bússolas. Tá? Então, diante dessa questão e diante das opções impostas, colocadas para que nós pudéssemos interpretar essa questão, seria então a opção C. O Amazonas ele vai ter uma nascente lá na Cordilheira dos Andes, como eu falei para vocês, deságua no Oceano Atlântico, lá no norte do país. Acho que eu falei Nordeste, estou aqui me atentando. Perdão, não seria no norte do país, viu gente? Nesse caminho atravessa aí diversos países, como eu já falei para vocês, e alguns estados brasileiros, ok? Vamos então entrar agora em outro ponto que tem a ver com essas questões também hidrográficas, juntamente com outros pontos, né? Por que eu estou falando disso? Os domínios morfoclimáticos nada mais é do que a junção de fatores que vão estabelecer características para uma determinada região. Essas características elas vão ser dependentes, por exemplo, do clima, da hidrografia do local, do relevo, do solo, e a vegetação também tem essa característica e normalmente ela é formada por conta dessas questões, tá? Então, todo esse conteúdo que nós já vimos aí nas aulas gravadas, eles vão ter, na verdade, uma sintonia com esse conteúdo, fazendo com que todas essas características aqui são importantes para que nós tenhamos a capacidade de interpretar os domínios morfoclimáticos. Aqui eu trago para vocês esse mapa, né,
mostrando como é feita essa divisão dos domínios morfoclimáticos, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Todas essas divisões aqui dentro do mapa, elas podem, normalmente eu estou mostrando para vocês aqui em colorido, na prova do Enem muitas vezes acontece de vir toda em preto e branco, né? Mas o que acontece? Existem mensagens subliminares dentro dessas questões e normalmente podem vir com legenda, facilitando então a interpretação. Vamos aqui então, quais são esses domínios? Domínio amazônico, cerrados aqui em verde, mares de morros, nós temos essa parte toda em roxo aqui margeando a costa brasileira, caatingas, ou caatinga, né? Araucárias, e nós temos aqui as pradarias. Olha só para vocês verem, só esse pedacinho aqui, ó. Olha só para vocês verem. E aí, não se confundam com esse outro amarelinho aqui, ó. São chamados áreas de transição. Olha só para vocês verem. Toda essa parte aqui são chamadas de áreas de transição. Eu vou voltar nesse mapa para que vocês entendam, então, as características desses principais domínios morfoclimáticos, tá? Vamos ao domínio amazônico. A principal característica dele é por se tratar do maior domínio do Brasil, ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Tem um clima equatorial, quente e úmido, e aí vocês vão ver isso nas aulas da semana, que provavelmente ou eu ou outros professores vão estar direcionando essas questões para vocês de clima. A floresta equatorial amazônica, latifoliada, perenifolia. O que eu estou querendo dizer com isso? Normalmente, as latifoliadas, elas são uma vegetação com folhas normalmente grandes, largas, né? Perennifólias, vem de perene, né? Ou seja, tem essa questão de permanecer nas árvores, ou seja, não tem uma queda drástica, bruta, né? Dessa vegetação. Ocupa uma grande biodiversidade e essa floresta normalmente ela é heterogênea e bastante densa, bastante fechada, tá? Os domínios são de terras baixas, ou seja, são depressões e planícies, em alguns pontos, ou seja, alagada, né, essa região. A hidrografia ela é abundante, né, por se tratar da bacia amazônica, bastante recurso hídrico aí nessa região. Os solos eles são pouco férteis, né? É uma região que tem muita matéria orgânica, então alguns cultivos aí não são apropriados, acaba tendo que hoje em dia, com toda essa tecnologia, né, é possível, né, estabelecer, reaprimorar o solo com fertilizantes, com insumos, para que possa estar tendo essa oportunidade aí de cultivo, né? Aqui eu trago aqui algumas imagens para vocês das características, né, da floresta do domínio amazônico, né? Normalmente a floresta é bastante densa, fechada, observem isso, né? Em partes alagadas, as árvores bastante densas, né? Normalmente acima dos 40 metros de altitude, em sua grande parte. Essa região é uma região que vem sofrendo aí drasticamente sobre as queimadas que vocês podem observar aí nos últimos dias, né? Em todos os telejornais, né? É uma questão aí recorrente e vem se agravando aí ao longo dos anos, né? Então, assim, o desmatamento, as queimadas, elas vêm acontecendo principalmente pela expansão agrícola e mineração também, fora pela ação antrópica, tá? Vamos ao domínio do cerrado, tá? Observe que o domínio do cerrado ele tem essa característica totalmente diferenciada do amazônico, né? As árvores são mais espaçadas, né? Não são tão juntas, né? O tipo de vegetação não é tão denso, não é tão frondoso, por exemplo, como as do domínio amazônico. Ela vai ficar localizada aqui nessa região, observem aqui na imagem de satélite e aqui no mapa também. E ela tem essa característica denominada também de savana do Brasil, muito similar à vegetação aí em alguns pontos da África, né? É uma vegetação aí mais extensa, ocupa a maior parte aí do Brasil. Caracteriza-se também por serem de pequeno porte, né? Os arbustos têm essa característica de arbustos mais retorcidos. Falando
cientificamente desse tipo de vegetação, elas são classificadas como caducifólias, ou seja, tem as características aí de árvores de raízes normalmente profundas, galhos bastante retorcidos, acabam em determinados pontos, em determinados momentos, né, em estações do ano, acaba essa vegetação, essa folhagem, ela acaba caindo, né, e depois retomando novamente. O clima tropical típico, né, são estações secas e úmidas, vai depender dessa localidade onde o domínio do cerrado se encontra. Tem um aproveitamento econômico aí bem agressivo, né? Tendo a expansão agropecuária aí com bastante força, né? Por conta do cultivo de grãos, especificamente da questão do cultivo e o plantio de soja. E também a questão agropecuária também, né? Que vem com bastante intensidade nessa região. Os vales, né? Aparecem também as matas ciliares, são matas normalmente que recorrem, né? Margeiam aí os rios, então tem essa característica aí de manter uma vegetação aí um pouco mais frondosa próxima aos rios, porque toda essa vegetação ela acaba tendo esse recurso hídrico, então ela acaba sendo um pouco maior. E os solos normalmente são mais pobres e são mais ácidos, né? Então, normalmente esse solo necessita aí de alguns insumos também, mas em alguns cultivos, em boa parte, principalmente a questão de grãos, normalmente esse solo é um solo mais apropriado para esse tipo de cultivo, né? Olha aí para vocês verem, ó, a característica, né? Normalmente ela tem, em alguns momentos do ano, ela cai toda a folhagem, em outros momentos ela acaba tendo que vai se reconstruindo, por isso é chamada de caducifólias. Os galhos são bastante retorcidos e elas não têm uma vegetação tão densa, tão fechada, né? Elas são mais espaçadas, né? As árvores. As matas ciliares, elas vão margeando os rios e normalmente nessa parte onde elas margeiam aí os rios, ela tem aí um volume um pouco maior e uma vegetação aí mais rasteira nessas proximidades. Aí nós vamos para o domínio da caatinga. Nessa característica aqui, nós vamos ter aqui, ó, toda essa região aqui, e as características principais dessa formação ela tem um clima tipicamente semiárido, quente e seco, normalmente com chuvas bem irregulares. Voltamos à proposta das aulas de climatologia, para que isso fique bem específico para vocês, tenha muito a ver com a questão de massas de ar que atingem essa região. Essas massas de ar são impedidas de entrar nessa região por conta dos relevos, né, próximo à costa brasileira, especificamente o Planalto da Borborema, que funciona como uma espécie de barreira, né? Essa espécie de barreira impede que essas massas de ar atinjam o semiárido com tanta intensidade, então as chuvas são mais irregulares. Composta aí por arbustos, normalmente essas plantas são classificadas como xerófilas, né? Ou as cactáceas, né? As folhas têm bastante espinhos, né? Então é a característica de folhas normalmente de cactos, né? Na família dos cactos, né? Caducifólias também, algum tipo de vegetação tem essa característica de cair a folhagem e depois em determinados momentos, nos períodos chuvosos, essa vegetação vai sendo reconstruída. E a da carnaubeira, que é uma cera que vai evitar aí a transpiração. A carnaubeira seria uma palmeira aí, típica, né? Um tipo de vegetação que produz essa matéria-prima. Esse ecossistema ele vem também sendo agredido, né? Principalmente por irrigação, drenagem, né? Criação de pastos, né? Justamente vai tendo essa desertificação, e essa desertificação acaba, na verdade, tirando toda aquela cobertura natural do solo, fazendo com que tenha aquela característica de solo rachado, né? Essa característica acontece porque toda essa vegetação que é retirada de forma agressiva vai, né, trazer danos para esse solo, né? Então, possivelmente um cultivo ali vai ter que ter um preparo muito mais eficaz, muito mais elaborado para que isso possa acontecer. Os rios são intermitentes em sua maioria. O que eu estou querendo dizer com isso?
São rios que também vão secar em determinadas estações do ano. Apenas o São Francisco, que é um rio perene que nunca tem essa seca, né, do rio. Os solos rasos e salinos, né, são solos que têm essa predominância aí de sal, né, da grande quantidade de sal no solo, acaba sendo apropriada para algum tipo de cultivo e em alguns momentos acabam tendo que ser corrigido para o plantio de determinadas plantações e determinados cultivos. Olha só para vocês verem a característica dessa vegetação. Percebam aqui nessa foto, onde eu estou apontando o mouse, a folhagem, né, caiu aqui, está toda, né, sequinha e tudo, e logo quando vem a chuva, né, uma região que a gente já conhece bastante, né, faz parte do nosso convívio, quando tem essa chuva, o solo acaba absorvendo essa chuva, acaba, na verdade, as raízes acabam absorvendo, né, e acabam alimentando essa vegetação e ela acaba brotando aí novas folhagens. Em alguns pontos tem essa vegetação aqui com esses espinhos, que são os cactos, né, as cactáceas, e aí ela tem variações, né? Ou seja, é uma vegetação muito similar, muito presente aí no nosso dia a dia, né? Vamos então agora aos mares de morros, né? Essa região aqui costeira que vai margear aí todo o território brasileiro tem um predomínio do clima tropical de altitude. As chuvas acontecem de forma orográficas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou tratando aí de um clima tropical de altitude. Eu tenho aí formação de relevo aí nessas áreas. Então, margeando aí todo o Oceano Atlântico, ou seja, massas de ar que vêm aí formadas bastante densas, né, por se tratarem da proximidade com o Oceano Atlântico, mas eu tenho aqui, normalmente esse relevo é um relevo mais alto, né, nós temos aí um relevo aí, principalmente nessa região aqui, é um relevo onde tem uma altitude relativamente considerável, né? Essas massas acabam atingindo esse relevo acaba, essas massas de ar acabam se condensando e acaba tendo a precipitação tocando nesse relevo, ou seja, não chega nem a passar para outra parte, ou seja, parte muito mínima acontece passando para essas regiões, mas quando acontece esse toque das massas de ar com esse tipo de relevo, é o que nós chamamos aí de chuvas orográficas, ok? Os planaltos e serras do Atlântico, os morros ondulados, são aquelas pontos que nós vimos nas aulas de geologia e geomorfologia, né? Que eu falei para vocês. Toda eu vou mostrar uma imagem para vocês, talvez fique mais claro para vocês. São ondas, né, de relevo que vai ter, por isso o nome, mares de morros, né? Então é um relevo bastante considerável, bastante onduloso. A vegetação ela é típica da Mata Atlântica e ela é, obviamente, a mais devastada hoje em dia, né? Pouco se encontram, né, o restício de Mata Atlântica existente ainda dentro do Brasil. Os solos são mais suscetíveis à erosão, uma vez que todo esse desmatamento acabou descobrindo esse solo e o processo de urbanização acabou acontecendo de uma forma muito mais intensa, dessa forma descobrindo o solo e o processo de erosão acaba acontecendo com muito mais intensidade. Olha aí os mares de morro, olha como eu falei para vocês. São todas essas ondinhas, né, que vai tendo aí, margeando aí toda essa costa brasileira, principalmente na região sudeste ali, é o que nós chamamos de mares de morros. Olha que bacana. Sobre a Mata Atlântica, é o que resta aí, ó, 6,98 da Mata Atlântica. E aí eu trago para vocês essa imagem aqui, ó. Talvez você já deve ter visto em algum local. A Mata Atlântica, em 1500, todos esses pontos verdes aqui seriam pontos existentes de Mata Atlântica. E em 2007, ou seja, nós temos aí quase 13 anos, né, de diferença, por aí, né? Eu não sou muito bom de matemática não, mas é por aí. Isso, 13 anos. 13, 14 anos, né? Então tem uma diferença bem grande aí em relação à atualização desses dados aqui, ó. Então é o que resta de Mata Atlântica, né? Infelizmente são esses pontos aqui.
Passamos então ao domínio de pradaria, ou as pradarias, né? Ou podemos chamar também de pampas, né? Trata-se do clima subtropical, um clima abaixo aí do trópico, né? Ou seja, abaixo do trópico, sub, né? Trópico de Capricórnio. Os campos, eles estão aí normalmente direcionados à agricultura, agropecuária, né? As queimadas e a desertificação também são ocasionadas aí por esses cultivos, né? Esse tipo de produção, esses impactos ambientais aí que vão acontecendo. O relevo normalmente de colinas, coxilhas ou campanha gaúcha, um relevo normalmente mais plano, feito de planícies. O domínio de vegetação é aquela vegetação mais rasteira que vai recobrindo, é o que nós chamamos de pradarias ou pampas. Olha só para vocês verem onde fica, nesse pontinho aqui, ó. E aí, nós passamos, mais algumas imagens aqui para vocês, olha para vocês verem. A vegetação são as gramíneas, o predomínio de gramíneas, essa vegetação mais rasteira, e as coxilhas campanhas, né, que são essas partes em pontos específicos desse tipo de relevo, mas a vegetação, vocês observem que não é uma característica de árvores, né? Ou seja, é uma vegetação mais rasteira que vai recobrindo essa região. Aí nós vamos ter as araucárias, domínio das araucárias. O clima é de subtropical, né? Calcula-se que 5% dessa área ela esteja preservada ainda, né? Por conta de toda essa questão de devastação, né? Que vem acontecendo desse domínio, né? De exploração tanto da terra quanto dessa matéria-prima da araucária. Domínio do Planalto Meridional com depressões, trata-se de uma faixa aí de geomorfológica explicando, né, onde está. Mata de araucárias ou pinheirais, que são nome científico dado a isso, é a ciculifoliada, né? A gente acaba até prendendo a língua para falar sobre isso. Trata-se de folhas normalmente pequenas, né? Se você pegar um galinho dela, ela é formada por várias folhinhas pequenas. Solos são bastante diversificados, é o que nós chamamos de terra roxa, né? Isso é um processo aí de origem vulcânica que acabou, na verdade, favorecendo aí o cultivo, né? E o fortalecimento dessa terra, né? Aí nós vamos ter então as faixas de transição que eu vou tentar explicar para vocês. São aquelas áreas intermediárias que elas vão ter características aí de um domínio e de outro, né? Elas acabam fazendo essa intermediação aí entre os domínios. Então ela pega características de um domínio e outro, ou seja, chamados de áreas de transição. Em alguns pontos da área de transição é possível identificar alguns biomas. Por exemplo, os manguezais. Esses manguezais aqui são árvores que acabam tendo suas raízes absorvidas, né, pela água de rios em junção com a água do mar em alguns pontos. Normalmente elas acabam tendo que fugir desse tipo de acidez, de salinidade das águas. Então, as raízes elas tentam se levantar, né, uma maneira de tentar se afugentar aí desse nível de sal que existe nas águas. Por isso elas tentam expor as suas raízes uma forma de manter a árvore viva, né? Ou seja, ela vai estar respirando aí, né? A vegetação de dunas e praias, normalmente é uma vegetação aí típica, rasteira, dependendo de onde esteja, por conta do tipo de solo, ou seja, da areia, né, especificamente. Em alguns pontos é possível até encontrar coqueiros, palmeiras, que acabam se adaptando a esse tipo de solo, que normalmente são fragmentos, né? A faixa de areia existente aí nessa região é muito mais comum, facilitando então o surgimento desse tipo de vegetação, né? Então aí nós temos a mata de cocais, também existente lá no nordeste do país, aqui no nordeste do país, entre Maranhão, Piauí, naquela região, e aí nós temos aí o cultivo de algumas matérias-primas, né? O babaçu, né? Algum tipo de matéria-prima, os óleos essenciais, né? Extraídos dessas palmeiras, né?
a palha, né, que é feita para o cultivo de artesanato, né, para a utilização para esse artesanato, enfim. O Pantanal são áreas normalmente alagadas, essas áreas alagadas com vegetação e bastante peculiar, né? São árvores que acabaram se adaptando a esse tipo de hidrografia, né? Ou seja, são árvores, plantas, vegetação aquática em sua maioria. E aí eu trago para vocês aí uma questão relacionada aos domínios, né? Apesar de nosso tempo ser bem curto aqui, né? Eu espero que com essa questão a gente consiga pelo menos ter uma noção do que pode vir aí no Enem. Normalmente as provas do Enem, como eu falei para vocês, são em preto e branco. Então essa imagem é de uma prova, da própria prova do Enem. Mas observem que ela tem uma característica aí, ó, de cactos, né? Uma vegetação apenas com galhos, né? Percebam aí que tem uma da família dos cactos também. E aí ele vem perguntando o seguinte, ó. O desenho a seguir retrata um importante domínio morfoclimático brasileiro. Com relação a esse domínio, é correto dizer que ele surge dominantemente em climas subtropicais secos, particularmente no Nordeste brasileiro. Apresenta uma vegetação típica hidrófila, especialmente no sertão. Hidrófilas são plantas aquáticas, tá, gente? Então, vem de hidro, né, de água, né? Então, são plantas normalmente aquáticas. Possui solos bem desenvolvidos, sobretudo nas encostas e em selbergs. Selbergs são relevos, né, normalmente desgastados ao longo do tempo. Acho que eu deixei isso claro na aula de geomorfologia, mas com pobreza de recursos e nutrientes. Tem formações vegetais consideradas xerófilas, adaptadas, portanto, ao déficit hídrico, né? As xerófilas são aqueles cactos, né, que eu falei para vocês. A característica dessas cactáceas são absorver bastante água dentro de seus membros, né, no corpo dessa vegetação, fazendo com que essa perca de água vá acontecendo de forma bastante lenta, né, enquanto uma outra chuva, né, em outro momento aconteça. Então ela acaba armazenando água dentro do seu próprio interior. Apresenta uma estação seca que se estende por até 3 meses, dificultando o desenvolvimento da vegetação herbácea. Diante dessas opções, diante do que nós colocamos aqui, vamos ver qual é a questão apropriada para responder essa questão? Letra D. Olha só, foi aquilo que eu falei para vocês. As xerófilas, elas têm essa característica, principalmente de absorver essa água, fazendo então com que permaneça nessa região aí semiárida, né? Aí outra questão também. Ela é uma questão da UFBA, né? A UFBA já não tem provas aí há bastante tempo, mas é válida a questão e eu acho que vale a interpretação para que a gente possa ter domínio de questões também. A vegetação natural é uma área, é a expressão das características do solo de relevo e clima. As afirmativas 1 e 2 vão descrever os tipos de vegetação do Brasil. Aí vem. É uma floresta densa e intricada, as plantas elas crescem muito próximas umas das outras e é comum a ocorrência de plantas parasitas. Plantas parasitas são normalmente as bromélias, né? Acabam sugando a energia dessas árvores, né? Fazendo com que elas não toquem o solo, né? Desenvolve-se em regiões de clima quente e úmido. Praticamente aí nós estamos falando de um determinado tipo de vegetação, de um tipo de domínio, não sei se vocês observaram. Constitui-se basicamente por vegetação arbustiva e herbácea, desenvolve-se em clima tropical semi-úmido, também estou falando de outra. Constitui-se por cobertura arbórea, no qual predominam pinheiros, erva mate, embuia, canelas, ipês e outras. O clima predominante é o tropical. A alternativa que contém todas as formações vegetais descritas aí ele vem, respectivamente, né? Obviamente. Mata Atlântica, Caatinga e Mata de Araucária, Pantanal, Cerrado e Floresta Amazônica, Floresta Amazônica, Cerrado e Mata de Araucária, Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica, e depois vem Mata de Araucária, Pantanal e Mangue, né? Então,
Se vocês quiserem, podem dar uma pausa aí no vídeo, depois observe, fazer uma análise direitinho, né, para que vocês consigam interpretar essa questão e depois vocês vão enxergar a resposta com mais clareza, ok? Então, diante do que foi apresentado, diante do que nós vimos e com base em todo o nosso conhecimento escolar, a questão mais apropriada para essa questão é a letra C. A primeira questão trata de floresta densa, intricada, ou seja, floresta amazônica, né? Vegetação arbustiva e herbácea, ou seja, vegetação com arbustos, né? Ou seja, cerrado. E aí, cobertura arbórea, predomínio de pinheiros, ou seja, araucária é um tipo de pinheiro, erva mate, imbuia, ou seja, são plantas recorrentes nessa região, ipês também, e o clima é o tropical, predominantemente é o tropical. Então, obviamente, estamos falando de mata de araucária, né? Gente, é isso, eu agradeço muito a vocês, espero que essas dicas, essas macetes, essas pequenas contribuições possam favorecer então no desempenho aí na prova do Enem para vocês. Não deixem de assistir as outras aulas, elas são na verdade um complemento a esses conteúdos. Vimos aqui de uma maneira muito breve, tocamos em apenas alguns pontos. É necessário muito mais aprofundamento para a gente tentar entender outros pontos, mas também importantes, não menos importantes. E obviamente que nas aulas a gente vai tocar nesses assuntos aí com muito mais relevância, tentando focar em outros pontos, né, para que vocês não deixem nada passarem desapercebido, tá bom? Agradeço muito, até a próxima aula, tá bom? Grande abraço.